E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre ação de improbidade administrativa. Nesse vídeo, nós vamos analisar alguns aspectos referentes à sentença e à coisa julgada produzida nas ações de improbidade. Tudo bem? Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos. Nós vamos começar falando então sobre a sentença que é produzida no âmbito da ação de improbidade. No primeiro momento, nós não temos assim grandes particularidades para falar sobre a sentença. Então, se você faz um estudo da sentença comum, digamos assim, lá do processo civil comum, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Sentença tem que ter os seus elementos, né? Relatório, fundamentação, parte dispositiva. Então, não há nenhuma grande novidade. O ponto mais relevante, né, que pode eventualmente aparecer na sua prova, é o que diz respeito ao princípio da adstrição. O que é esse princípio da adstrição? Veja, quando o autor formula o seu pedido, o juiz deve decidir o caso exatamente dentro dos limites que foram formulados pelo autor lá no pedido. Então, ou seja, o juiz ele não pode decidir fora do pedido, não pode decidir além do pedido e também o juiz não pode deixar de apreciar pedidos, ok? Então, o que acontece? Na ação de improbidade, a regra da adstrição é a mesma. O juiz ele tem que decidir exatamente nos limites do pedido formulado pelo autor, tá? O que acontece é que o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento no sentido de que o juiz, ao decidir, ao sentenciar a ação de improbidade, ele pode dar uma capitulação diversa, uma capitulação legal diversa ao ato de improbidade. Uma capitulação diversa da formulada pelo autor. Então, por exemplo, imagina que o Ministério Público ingressa com uma ação de improbidade contra um agente público, dizendo que esse agente praticou um ato capitulado no artigo 9º da Lei de Improbidade. Tudo bem? Então o Ministério Público ele fala, olha, juiz, o agente praticou o ato que corresponde à tipificação do artigo 9º da Lei de Improbidade. Só que o juiz, quando vai sentenciar, ele coloca que houve ato de improbidade administrativa, porém o ato não se enquadra no artigo 9º, e sim no artigo 10 da Lei de Improbidade. Isso pode? Pode. O Superior Tribunal de Justiça diz que não tem problema. Por quê? Porque aqui você aplica exatamente o mesmo raciocínio do processo penal. No processo penal, o réu ele não se defende contra a tipificação legal. Ele se defende contra os fatos. Então, ao menos na teoria, pouco importa se aquilo foi um furto, se aquilo foi um roubo. O réu não está se defendendo do crime de furto ou do crime de roubo. O réu está se defendendo dos fatos que estão sendo imputados a ele. Na ação de improbidade administrativa, o raciocínio é o mesmo. Então não tem problema o juiz mudar a capitulação legal, porque o réu estará se defendendo dos fatos e não do tipo de ato de improbidade. Tudo bem? Então, sobre sentença na ação de improbidade, era isso que eu tinha para falar. Não temos aí nenhuma grande peculiaridade, nem nada do gênero. O que eu queria falar é somente sobre esse posicionamento do STJ no que diz respeito ao princípio da adstrição. Ok? Passando agora para o estudo da coisa julgada na ação de improbidade, aqui nós temos uma polêmica doutrinária bem interessante. A polêmica consiste
no regime jurídico a ser aplicado à coisa julgada no âmbito das ações de improbidade administrativa. Veja, a coisa julgada, ela é um instituto que está a serviço da nossa segurança jurídica. Tudo bem? Então a coisa julgada, ela é, na verdade, uma condição de imutabilidade da decisão judicial. Quando uma decisão judicial transita em julgado, isso significa que essa decisão judicial está revestida por uma capa, um manto de imutabilidade. Ela não pode mais ser alterada. Então, quando contra a sentença não cabe mais recurso, o que ficou decidido naquela sentença torna-se imutável. E isso é fundamental para fins de segurança jurídica. Inclusive, isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal como um direito fundamental. Tudo bem? Agora, a dúvida que paira é o seguinte: nas coisas julgadas produzidas no âmbito das ações de improbidade, eu vou aplicar o regime jurídico comum previsto pelo Código de Processo Civil ou eu vou aplicar o regime jurídico da coisa julgada previsto pelas regras do processo coletivo? Qual desses dois regimes jurídicos eu vou aplicar? Regime jurídico normal da coisa julgada ou regime jurídico do processo coletivo? Então essa é a grande polêmica. Vem comigo para a tela, porque nós temos 3 posições sobre o assunto e eu vou sistematizar com você essas posições, tá bom? Regime ou regimes, né, da coisa julgada. Então vamos ver o seguinte: quando a coisa julgada é produzida no âmbito da ação de improbidade administrativa, qual é o regime jurídico que eu aplico a ela? Primeira corrente. Essa primeira corrente doutrinária vai dizer o seguinte: olha, você tem que aplicar o regime comum da coisa julgada, ou seja, aquele regime jurídico previsto pelo Código de Processo Civil, sem nenhum tipo de peculiaridade. Então, a ação de improbidade transitou em julgado, aplique as regras previstas pelo Código de Processo Civil. Ponto. Veja que essa corrente, meus amigos, ela é uma corrente que é formada por aqueles autores que entendem que a ação de improbidade não é espécie de ação civil pública. Se você voltar aí no nosso, se não me falha a memória, 2º vídeo da nossa playlist, eu disse a você que para a maior parte da doutrina, a ação de improbidade administrativa é uma espécie de ação civil pública. Todavia, uma outra parte da doutrina entende que não, que a ação de improbidade não é espécie de ação civil pública. Para essa parte da doutrina, nós temos aqui que o regime da coisa julgada tem que ser o regime comum. Tudo bem? Agora, por outro lado, nós temos uma segunda corrente doutrinária que defende a aplicação de um regime misto da coisa julgada. Regime misto é um regime misto que funciona assim. Quando eu estiver diante do trânsito em julgado das sanções punitivas, então, quando eu estiver diante do trânsito em julgado das sanções punitivas, eu aplico o regime comum previsto pelo CPC. Então, no âmbito das sanções punitivas, o regime adequado é o do CPC, regime comum. Todavia, se eu estiver no âmbito das sanções de ressarcimento, sanções de ressarcimento do erário, aí a coisa muda. Porque nesse caso eu tenho que aplicar o regime coletivo. Regime coletivo. Portanto, a coisa julgada
será erga omnes. Coisa julgada com efeito erga omnes. Então o regime é misto, porque tudo vai depender do conteúdo da decisão. Para as sanções punitivas, o regime adequado é o do CPC, regime comum. Mas para as sanções de ressarcimento ao erário, eu aplico o regime da coisa julgada coletiva, uma coisa julgada que produz efeitos erga omnes. Tudo bem? E há também uma terceira corrente que vai dizer o seguinte: o regime deve ser integralmente coletivo. Regime integral coletivo. Ou seja, aplica-se apenas o regime da coisa julgada coletiva. Tudo bem? Essa terceira corrente diz: não, a ação de improbidade administrativa é uma ação coletiva. Então você tem que aplicar a ela o regime jurídico do microsistema do processo coletivo. E apenas ele. Professor, você não poderia dar aí uma rápida lembrada de como funciona o regime jurídico da coisa julgada no processo coletivo? Claro, dá uma olhada. Veja só. A coisa julgada, no regime coletivo, né? Regime do processo coletivo, ela funciona da seguinte maneira. Se eu tenho uma sentença de procedência ou de improcedência, essa coisa julgada é uma coisa julgada erga omnes. Tudo bem? Ela é uma coisa julgada com efeito erga omnes. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se por outro lado eu tenho uma sentença de improcedência, mas atenção, essa sentença de improcedência é fundada na falta de provas. Aí, meus amigos, sabe o que acontece? Não há coisa julgada. Não há coisa julgada. Então, no regime coletivo, a sentença de procedência e de improcedência gera coisa julgada com efeito erga omnes. Mas a sentença de improcedência fundada na falta de provas, não há produção de coisa julgada. Tudo bem? Com isso, meus amigos, a gente encerra esse nosso vídeo falando sobre sentença e coisa julgada nas ações de improbidade administrativa. Tudo bem? Falamos aí sobre a sentença, mais especificamente o princípio da adstrição, né? E falamos agora sobre essa polêmica que envolve o regime jurídico da coisa julgada nas ações de improbidade. Lembre então que tem 3 correntes. A primeira corrente defende que o regime tem que ser o regime comum do CPC. A segunda corrente defende um regime misto. Ora aplica o regime comum, ora o regime coletivo, a depender do tipo de sanção. E a terceira corrente defende a aplicação integral do regime coletivo. Beleza? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o assunto tenha ficado claro. Nós ainda não terminamos o assunto de improbidade administrativa, tá? Por isso eu deixo o convite para o próximo vídeo, onde nós vamos continuar a abordar esse tema, que é super interessante e um dos verdadeiros campeões em provas e concursos. Tá bom? Forte abraço e bons estudos!